Então vamos lá, gente. Bom dia novamente. Agora eu vou explicar aqui no vídeo novamente para não ter dúvida sobre o trabalho. Vocês receberam uma folha, duas folhas, frente e verso. De qualquer maneira, eu vou colocar o arquivo lá na plataforma. Porventura, acidente acontece. Professor, minha mochila caiu num buraco negro, desapareceu com tudo dentro e a folhinha, porque o aluno arruma desculpa para tudo. O arquivo em Word dessa folhinha que vocês vão estar recebendo agora, eu vou colocar lá na plataforma, até para o pessoal de casa. Então, pessoal de casa, eu estou colocando agora para o pessoal aqui uma folhinha, vai estar aí na plataforma. Leem as questões, façam e me entregam. Tem que dar um jeito de entregar, ou pela plataforma ou lá na coordenação, para o pessoal de casa. Vai estar valendo até 2 pontos para somar no teste, tá ok? Então vamos lá. Data de entrega semana que vem, sem adiação, sem adiamento, por favor. Então nós estamos vendo todo esse bimestre, principalmente agora nas últimas aulas, uma corrente de pensamento chamada iluminismo. E aí o iluminismo iluminava o quê? As ideias, a mente. É o que eu estou falando com vocês. É você começar a interpretar o mundo, é você ter a capacidade de ler um texto e desse texto você extrair a ideia. Então, a partir do século XVIII, se opondo a um pensamento religioso, a um pensamento fechado, o ser humano começou a buscar a razão, o porquê das coisas. Por que eu tenho que obedecer a um rei se alguém me diz que esse rei está no poder por um direito divino? E aí, eu nem acredito em Deus, como que tem um direito divino? Porque as pessoas não acreditavam, tinha pessoas que não acreditavam em Deus, sem querer explicação. Hoje em dia, eu estava num debate onde muitas das agendas, das políticas atuais, onde eu pego a ideia religiosa para fazer uma política que vai impactar na vida de todo mundo, não é legal. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu vou lá e falo, imagine que eu faço uma lei onde, por base da religião, qualquer religião, e eu vou determinar que todas as mulheres a partir de agora têm que usar apenas vestidos e saias abaixo do joelho. Isso seria legal? Porque eu vou dizer que lá na Bíblia as mulheres usavam vestido, saia. Os homens agora têm que usar barba, porque Jesus usava barba. E a pessoa, imaginem, gente, e a pessoa, a nossa Constituição diz que eu tenho liberdade de culto, liberdade de religião, e eu tenho liberdade até para não ter religião. Imagina essa pessoa que não tem religião, tem pessoa que não acredita em Deus, faz parte, é o direito. Imagina essa pessoa ser obrigada a usar uma coisa que ela nem acredita, de uma lei que vem de algo que ela nem acredita. Isso é democracia? Não. Então esses homens e mulheres lá, principalmente os homens, nesse momento, infelizmente, no século XVIII, as mulheres ainda não tinham tantas vozes como tem hoje, graças a Deus. Mas no século XVIII, esses homens, eles começaram a lutar por esse direito dessa liberdade de pensamento, que foi o iluminismo. E isso que aconteceu na Europa, então o iluminismo ele tem um local, Europa, um tempo específico, século XVIII. Só que essas ideias chegaram nas colônias. Essas ideias também chegaram aqui no Brasil colônia. De que maneira? De que maneira vocês acham que essas ideias do iluminismo chegaram aqui no Brasil colônia? Não existia internet, não existia WhatsApp, barcos, navios, cartas. Também. Mas assim, a principal maneira que essas ideias chegaram, no Brasil colônia, não existiam universidades, faculdades. Os filhos dos ricos iam estudar principalmente em Portugal, na Universidade de Coimbra, uma universidade das mais antigas e respeitadas da Europa, e alguns em Paris. Mas a grande parte da elite brasileira ia estudar em Portugal. E aí, quando eles chegando lá estudando, século XVIII, século XIX, eles tinham contato com essas novas ideias e voltavam para a colônia com essas ideias. Olha,
Lá na Europa estão discutindo isso, a liberdade de comércio. Lembra na semana passada da aula de liberalismo econômico? Eles estão discutindo a liberdade de comércio. Como que eu só posso comercializar com a metrópole? Por que eu só tenho que fazer negócios com Portugal? Os caras chegavam assim para o pai rico fazendeiro, senhor de engenho: pai, está errado. A gente pode vender para a Inglaterra e ganhar mais dinheiro. A gente pode vender diretamente para a Holanda. Por que a gente tem que vender só para Portugal? Lá na Europa estão discutindo o fim disso. E aí, essa camada de elite, dos filhos, né, dos ricos, que são os que vão começar os movimentos, os primeiros movimentos de rebeliões aqui na colônia, tá? Mas só que lá em Portugal, essas ideias também começaram. E foi por meio de um cara, aí eu botei aqui, período Pombalino. São 21 anos. De 1756 a 1777. Então, lá em Portugal, um cara chamado Sebastião José de Carvalho e Melo. Eu nunca consigo gravar o nome dele. Sebastião José de Carvalho e Melo. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é necessário vocês gravarem o nome dele. Entenda quem ele era, Marquês de Pombal. Então, quem era o Marquês de Pombal? Ele recebeu um título como se fosse o primeiro-ministro de Portugal. Era como se fosse, tem o rei, mas na verdade quem durante 21 anos comandou Portugal foi o Marquês de Pombal. Igual lá na Inglaterra, tem a rainha, que perdeu até o esposo agora, mas quem comanda é o primeiro-ministro. Então, durante 21 anos, Portugal foi comandado por Pombal. Ele era conhecido como um déspota esclarecido. Nós tivemos já essa aula. O que é um déspota esclarecido? Primeiro, assim, a palavra. O que quer dizer a palavra déspota? Déspota é um governante. E esclarecido? Olha a palavra, esclarecido. Tem a ver com claridade? E quando eu falo de claridade, eu estou falando de iluminismo. Ele iluminava. Então ele era um cara que ele tinha as ideias o quê? Iluminadas. Isso. Então, apesar de ser governante, apesar de a gente estar ainda lá no antigo regime, ele já queria, esses déspotas esclarecidos, esses governantes, eles permitiam algumas reformas, né? Principalmente na economia, na educação. Então esse cara, quando ele chega, porque ele estudou na Inglaterra, Sebastião José de Carvalho e Melo, ele estudou na Inglaterra. Ele foi, na verdade, ele estudou na Inglaterra, não, ele morou muito tempo na Inglaterra. Ele foi embaixador português na Inglaterra. E a Inglaterra é o berço do liberalismo econômico. Então ele vivenciou toda essa modernidade e quis trazer isso para Portugal, tá? No ano de 1755, a cidade de Lisboa, que era a capital, né, de Portugal, ela sofreu um grande terremoto. Grande terremoto mesmo, 1755. Devastou a cidade. E foi aí que esse cara se destacou, porque ele comandou a reconstrução de Portugal, de Lisboa. Lisboa era uma cidade medieval, cheia de becos, ruelas. Ele faz toda uma reforma, mais ou menos como vai acontecer em Paris, só que ainda mais à frente. Ele fez uma reforma em Lisboa, já com ideais iluministas, usando a razão. E aí o rei olhou: pô, esse cara aqui ele é interessante, ele sabe administrar. Olha o que ele fez lá com a capital. Ele reformou no meio daquele caos. Foi uma grande tragédia, a maior tragédia que Portugal já teve. E aí colocou ele como primeiro-ministro, tá? E aí ele vai fazer algumas realizações que vão impactar muito na nossa vida aqui no Brasil colônia. Vai ter um alvará. Alvará é um tipo de lei, de 1759. A primeira consequência, a primeira questão desse alvará é a expulsão dos jesuítas. Os jesuítas chegaram aqui logo no início da colonização com a missão de catequizar os índios, os nativos. E eles fundaram várias escolas. As escolas no Brasil colônia estavam nas mãos dos jesuítas. E aí ele vai expulsar. Por que ele expulsou os jesuítas? Vamos parar e pensar. O jesuíta ele é católico, é uma ordem católica. Um padre jesuíta, mesmo que português ou espanhol, ele vai obedecer primeiro a quem? Vamos pensar na religião. No Papa ou no Rei? No Papa. Então,
eu tenho um cara, eu tenho uma ordem religiosa poderosa, rica, os jesuítas estavam muito ricos, eles já estavam aqui há mais de 200 anos, eles estavam muito ricos, extremamente influentes, tá? Muito influentes. Então, e eu tenho uma ordem que não obedece ao rei. Primeiro eles vão obedecer o Papa. Se o Papa determinar uma coisa e o rei outra, eles vão obedecer o Papa. Então, olha só, aqui foi uma questão política. Eu não posso ter uma ordem poderosa que não obedece ao rei, obedece primeiro ao Papa. O Papa estava onde? Hein? Onde que fica o Papa? Na igreja. Na religião, né? Fisicamente, em Roma, no Vaticano. Então o cara, ele vai obedecer o cara que está em Roma e não vai obedecer o rei que está em Portugal. Então, a questão política e a questão financeira, porque eles tinham muito dinheiro. E aí, ele vai fazer isso aqui, ó, secularização do ensino. O que quer dizer essa palavra, secularização? É o Estado, secular quer dizer que é o Estado, é algo que é a parte da religião. Então agora não é mais uma escola religiosa, é o Estado português que vai comandar o ensino. E aí é um desastre, porque nós ficamos um período longo sem nenhum tipo de escolas. E aí ele contratou professores particulares, aí, assim, todo o sistema de ensino organizado pelos jesuítas foi desestruturalizado. Assim, perdeu toda aquela estrutura que os jesuítas criaram. Tá bom? Outra ação que ele fez, ele colocou a capital em Salvador, a capital colonial em Salvador, tá? Isso para centralizar as ordens que vinham de Lisboa direto para um local, Salvador, e de Salvador distribuir para o restante da colônia. Ele vai permitir também, ó, instalação de manufaturas na colônia. Era proibido. Vamos lá, gente. Por que vocês acham que era proibido manufatura na colônia? Eu produzi coisas na colônia. Na colônia produzia lá cana-de-açúcar, pau-brasil, mas eu não posso pegar o pau-brasil e transformar num móvel. Eu não posso transformar o pau-brasil em tinta e tingir um tecido. Eu não posso beneficiar o açúcar aqui. Por que eu não podia ter... o açúcar era beneficiado, mas era exportado. Por que eu não poderia ter manufatura? Manufatura é uma fábrica antiga. Qual a ideia? O que vocês acham? Ninguém? Então vamos lá. Era proibida a manufatura na colônia para não concorrer com os produtos manufaturados que vinham de Portugal. Então a colônia tinha que comprar tudo já pronto de Portugal, não podia produzir aqui, que era para gerar riqueza para quem? Para Portugal. E aí o Marquês de Pombal, não, olha só, vamos permitir algumas manufaturas na colônia, a indústria têxtil. Então, mas era só tecidos básicos, rudimentares, como saco para batata, tecido bem furré mesmo, roupa para escravos, mas tecido de luxo, tecido de qualidade tinha que continuar vindo da Europa. Mas ele já permitiu, já era um avanço, tá? E ele vai criar companhias de comércio no Brasil, a do Grão-Pará e Maranhão e a de Pernambuco e Paraíba. Essas companhias eram empresas do reino, do governo, que era para exportar os produtos da colônia, para concorrer com as companhias da Inglaterra, Companhia das Índias Ocidentais e Orientais, e as holandesas, também tinha Companhia das Índias Orientais e Ocidentais. As orientais comercializavam com o Oriente, né? Índia, China, Japão, e as ocidentais aqui com a América. Então era para concorrer com essas companhias inglesas. Então o cara tinha essa visão, tá? Diversificar a agricultura, que era só de cana, então agora já pode algodão, já pode fumo. Eu botei café aqui, porque o café nesse início ele não vai ter larga escala não. Só entrou um café, mas o café mesmo ele vai começar a ser produzido mesmo em larga escala só no século XIX, tá? Mas ele, olha só, agora, lembra lá do Brasil Colônia, ano passado, a plantation. O que era a plantation? A grande extensão de terra, um grande latifúndio, monocultura, mão de obra escrava e destinada à exportação.
Então essa monocultura era de cana-de-açúcar. Agora não precisa ser só de cana-de-açúcar. Pode ter o algodão. Porque lá na Inglaterra, a gente vai ver semana que vem, a Inglaterra estava passando pela Revolução Industrial. E a Revolução Industrial foi baseada muito na indústria têxtil. Então o algodão é para fazer tecido. Tá? E ele vai fazer o fim das capitanias hereditárias. O que eram as capitanias hereditárias? Foi aquela divisão do território brasileiro, né? Então, o território brasileiro ele foi assim, ó, fatiado. 15. Só duas prosperaram. Qual foram as duas que prosperaram? Pernambuco, Maranhão. São Vicente. Meio pontinho aí para você, sabe? Depois me cobra. Tá? E o fim da escravidão indígena. Ele vai falar que não, o índio não pode ser mais escravizado. O índio, ele é um colono e ele é súdito do rei. Porque os jesuítas, cadê os jesuítas? Os jesuítas, eles falavam que o índio era uma folha em branco, onde eu podia escrever a minha cultura nele. O jesuíta, ele não olhava para o índio como uma pessoa que tinha uma cultura, já tinha uma religiosidade, não. Era uma página em branco para poder escrever. Então é uma mudança de concepção. Não, o índio agora ele é colono e o índio ele é um súdito do rei. Alguma dúvida até aí? Não.